Não esquecer é uma forma de fazer justiça. Temos repetido isso ao longo de muito tempo. E para fazer justiça, um dos grandes personagens da educação da Bahia, um homem que abriu as portas para muitos de nós no campo do audiovisual e educação, da cultura, da arte. Eu queria dedicar hoje o TV Enem ao professor Jorge Portugal. Uma referência para todos nós, um homem que sempre dedicou cada momento da sua vida pensando no conceito da democratização da educação. Então, hoje o TV Enem abre mais um dia de aula, fazendo reverência e referência ao grande educador, artista, poeta e escritor, nosso querido amigo, professor Jorge Portugal. Receba todas as nossas bênçãos, aonde você estiver nesse momento, e continue sua saga, continue seu trabalho de vibrar e preocupar-se com aqueles que nem sempre são tão favorecidos no âmbito da educação. Paz para você, meu querido mestre. Vamos em frente, mais um dia de aula, TV Enem. Inicialmente agora vamos falar de equação da reta, como achar a equação da reta. Existem algumas formas de você fazer achar a equação da reta, porém vou fazer do jeito que eu acho que seja mais tranquilo, tá? Mas se você fizer de outra forma, também será bem-vinda. Eu tenho esse caso da letra A, que eu tenho dois pontos, um ponto em 6, um ponto menos 1 em 2. E aí, aula passada vimos que o A é delta y sobre delta x, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou chamar um ponto de 1 aqui, tá? E vou chamar um ponto de 2. Beleza. Então eu cheguei ali, ó, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E aí fiz então 2 menos 6 dividido por menos 1 menos 1. Então está aqui, ó. Pronto. O que acontece? Fizemos aqui, deu menos 4 sobre 2, deu quanto aqui? Menos 2, tá? Mais 2 quer dizer. Então a reta crescente, não é isso? O A é positivo. Forma genérica da reta, y igual a x mais b. Substitui um dos dois pontos que eu quiser escolher. Escolhi esse ponto aqui, ó, esse primeiro ponto, tá? Então eu coloquei aqui y6, tá? O x igual a 1. O A que eu descobri que é 2, e o B eu vou descobrir que é esse aqui. Encontrei B igual a 4, y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, o A é 2, o B é 4, forma reduzida da reta. Se eu passar o y para o lado de cá, vai ficar 2x menos y mais 4 igual a 0, forma geral da reta, tá bom? Segundo caso, eu tenho um ponto e um ângulo de inclinação. Lembre-se o seguinte, ó, como é que eu acho a inclinação da reta? Ó, se eu tiver uma reta crescente, assim, eu pego o semi-eixo positivo, o lado positivo do eixo x, rodo no sentido anti-horário até bater na reta. Esse aqui é o ângulo da reta, nesse caso um ângulo agudo entre 0 e 90, porque é uma reta crescente. Nesse caso aqui, uma reta decrescente, tá? Semi-eixo positivo do x aqui, ó, rodo no sentido anti-horário até bater na reta. Esse aqui é o ângulo da reta, é um ângulo obtuso entre 90 e 180. Fechou? Show de bola. Então nesse caso ele deu uma inclinação de 45 graus, então uma reta crescente, tá? E aí o que acontece? Se a gente estudou que A é igual a delta y sobre delta x, que é igual a tangente do ângulo, logo eu vou usar o A e a tangente do ângulo, que é o que eu tenho aqui, o valor do ângulo. A é igual a tangente de 45, então A é igual a 1. Vou substituir o único ponto que eu tenho, que é esse aqui, x, y aqui, tá? E aí vou chegar aqui, y. E vou chegar aqui na forma genérica e vou substituir. Então vou colocar, quando o y for 5, o x vai ser 2, o a vai ser 1 e o b eu quero descobrir. B igual a 3. Então eu tenho y igual a x mais b, o a é 1, o b é 3, substituir aqui, y igual a x mais 3 é a forma reduzida da reta. Se eu passar o y para o lado de cá e escrever ao contrário, vai ficar x menos y mais 3 igual a 0 é a forma geral da reta. Então é assim que você trabalha com a equação da reta, tendo dois pontos ou tendo um ponto e um ângulo, no caso um ponto e uma inclinação. Vamos lá para a questão do Enem, e ela fala o seguinte, ó, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido.
O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada pelo eixo Y, que está na vertical, e a distância percorrida no eixo X, a horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida do automóvel é: em resumo, você tem um gráfico de uma reta e você quer achar a equação da reta nas alternativas. Olha lá, ó. A, B, C, D, E são equações da reta. Dá para fazer essa questão sem você fazer cálculo. Como? Analisando o coeficiente angular e o linear. Você lembra que eu falei que o coeficiente linear, o B, é onde toca o eixo Y. E se você olhar no gráfico, bate o eixo Y no valor de 50 aqui, ó. Que eu não estou podendo escrever aqui. 50, tá vendo? Então com isso você olha as alternativas aqui todas, ó. E a única alternativa que você tem, o 50 como B, é a letra B e a letra D. Ó, aqui, 50, tá vendo? No B. Então já tenho duas alternativas que eu posso ter a certeza que é uma das duas. Se você verificar, a reta é uma reta decrescente, está descendo a ladeira. Logo, o que acontece? O coeficiente o angular é negativo no caso. Então só poderia ser das duas a letra B, porque tem um A aqui, ó, menos 1 sobre 10, é quem multiplica o X, tá? E o outro aqui é positivo, então não pode. Consequentemente, a resposta seria a letra B, você marcava e não precisava fazer conta, tá? Porém, você pode falar: Ricardo, eu quero saber como é que eu calculo isso. Se eu tiver que calcular, como é que eu faço? Bom, se eu tiver que calcular, então vamos utilizar o seguinte raciocínio aqui, ó. O B da reta, você viu no gráfico, que é quanto? 50. E o A, que é o ponto que está tocando o eixo X, que é raiz, tem coordenada 500 e 0, tá? Vou substituir na forma genérica y igual a x mais b. Você sabe que o seu B é quanto? O seu B é 50 aqui, tá? O seu B é 50. O seu ponto que você vai substituir vai ser o ponto que você tem, que é ali 500 e 0. Quando o y for 0, o x é 500 aqui, tá? E o A você quer descobrir, e o B você tem, que é 50. Faz os seus devidos cálculos e chega a menos 1 sobre 10, que é o valor do A. O seu B é 50 e o seu A é menos 1 sobre 10. Então o Y vai ser menos x sobre 10 mais 50. Aí você ia lá e marcava o gabarito. Tá bom? Beleza. A segunda questão é o seguinte raciocínio que você vai utilizar. A questão é do Enem, terceira aplicação, 2016, e fala assim, ó: o percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 até 2011. Reta crescente, né? Aumentando. Conforme os dados do gráfico, essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Suponha que foi mantida para os anos seguintes, os próximos anos, a mesma taxa de crescimento registrada entre 2007 e 2011, ou seja, a reta continua seguindo a mesma lógica. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados na internet em 2013 é igual a... Você vê que o percentual está no eixo Y e os anos estão no eixo X. Eu vou adotar aqui na região do início ali, ó, essa partezinha aqui, ó, que não tem como riscar, esse comecinho aqui. Eu vou adotar com o valor 0, que é o início do sistema cartesiano, tá? Só que eu vou chamar aquilo de 2000, né? Porque eu tinha 2007, recuei 7 para trás, 2000 ali é o valor inicial do X, tá? E o 0 ali para o Y. E aí o que acontece? Eu tenho esse ponto, então, que o que vale aqui no X é a variação. De 2007 para 2000, eu vou botar o 7. 2011 para 2000, vou botar 11. Como eu quero 2013, eu vou botar 13 no X e vou descobrir a minha ordenada para isso acontecer. Dá para fazer por geometria esse problema, dá para fazer por ponto médio, dá para fazer usando a lógica de ponto médio, usando regra de 3 também. Porém, eu vou fazer com conhecimento de função do primeiro grau, porque é o assunto que a gente está sendo solicitado agora, tá bom? Então você vai colocar os dois pontos. Ponto A vai ser 7 e 27 e o ponto B vai ser 11 e 48. Aí depois eu vou querer descobrir qual é o próximo ponto, que seria 13. Aí eu vou descobrir a ordenada dele para o valor ser 13, que no caso é o ano de 2013. Fechou? Então vindo para cá, ó, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui e colocar a questão 2. Olha o ponto aí, ó, 7 e 27, 11 e 48. Aí você sabe, como você viu comigo, que o A é delta Y sobre delta X. E aí você vai substituir o ponto, escolheu da direita eu escolhi como 2, o da esquerda como 1, fiz y2 menos y1 sobre x2 menos x1, fiz as contas e encontrei o A quanto? 5,25, tá? Vim na forma genérica da reta y igual a x mais b, e aí substituí um dos dois pontos, que no caso eu escolhi o ponto A, o y é 27 e o x é 7, tá aqui, o A é 5,25, descobri o B que foi menos 9,75. Então minha função f de x ou y é igual a 5,25x menos 9,75. Então, essa é a equação da reta. E eu vou fazer o f de 13, tá? Para descobrir o y para o valor quando x for 13. Então, 5,25 vezes 13 menos 9,75 dá 58,5%. É isso que você vai marcar no gabarito lá, a letra B. Tá bom? Beleza, e a última questão para a gente fechar é uma questão de 2016, se eu não me engano. Aqui está colocado errado, tá? E aí vamos lá. Uma cisterna de 6.000 litros
foi esvaziada em um período de 3 horas, como está no gráfico aí. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi conectada à primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Você vê que ele começa com 6.000, com uma reta de inclinação, aí depois ele muda a inclinação dela, as duas são decrescentes, tá? Mas muda a inclinação, e aí ele vai até chegar no ponto 3, ponto C ali, que tem o X como 3, e aí o volume de água é 0, já que o volume é o eixo Y, tá? Tocou no eixo X, o Y é 0. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Ou seja, a segunda bomba, qual é a vazão dela? Bom, se você olhar a questão aqui, ó, ele já está dizendo para você que a vazão que é litro por hora, ou seja, volume sobre tempo, tá? Então, vamos lá calcular o primeiro passo no trecho de 0 a 1. Olha aqui, ó, de 0 a 1 no primeiro trecho de AB, você tem variação do tempo final menos inicial, 1 menos 0. Variação de volume, de A para B, você tem 6.000 menos 5.000 dá 1.000, tá? Então, vamos chegar aqui, ó, no cálculo e fazer, ó, trecho AB. A vazão é variação do volume sobre variação do tempo, então 6.000 menos 5.000 dividido por 1 menos 0. Temos então 1.000 litros por hora. Então 1.000 litros por hora é a vazão da primeira bomba. No trecho BC, repare que você vai de 5.000 até 0, em questão de volume. E o tempo você vai de 1 para 3, ou seja, 2 horas. Só que você continua com a primeira bomba, fazendo o trabalho dela, ou seja, tirando 1.000 litros por hora, e você vai acoplar agora uma segunda bomba. Então a ideia inicial é você saber quanto daquele volume ali a primeira bomba vai ser responsável. Aí depois o que sobrar, naturalmente, vai ser da segunda bomba, tá? Então vamos aqui, ó. O trecho BC você tem uma variação de tempo 3 menos 1, 2 horas, tá? O volume, então, se você isolar aqui, ó, o ΔV vai ser vazão vezes ΔT. Então a vazão é 1.000 litros por 2 horas, que é o tempo que ela trabalha no segundo trecho. Então responde por 2.000 litros. Se você tem 5.000 litros e você gastou 2 com a primeira bomba, restaram 3.000 litros para o quê? A segunda bomba, no intervalo de 2 horas. Logo, a vazão da segunda bomba, que eu botei BC, mas a segunda bomba, vai ser 3.000 litros dividido por 2 horas. Logo, vai dar 1.500 litros por hora. Beleza, gente? Então, essa aí é a parte prática de você resolver algumas questões do Enem de função do primeiro grau. Hoje nós vamos tratar de um aspecto que o Enem adora. O Enem adora os alunos que pensam fora da caixa, né? É aquele tipo de aluno que vai misturar as escolas literárias, os escritores, e até com outras áreas do conhecimento, né? Áreas mais diretas, como a história, sociologia, filosofia. E essa aula é um exemplo clássico, disso, né? Nós vamos dialogar, né, com, vamos dizer, 4 grandes escritores. Nós vamos ter, de um lado, o Gil Vicente, século XV, humanismo. Nós vamos ter o nosso querido padre José de Anchieta, no quintismo. Vamos ter aí na terceira geração modernista, na geração de 45, o João Cabral de Melo Neto e o Ariano Suassuna. Todos eles que vão trazer o alto, né? Que tipo de texto, mais voltado para a literatura, né? Que tipo de texto literário o alto é, né? O alto, ele tem um objetivo de trazer uma certa moral religiosa, né? Algo que deve ser aprendido dentro de determinados preceitos religiosos, né? E que, como a nossa cultura foi extremamente influenciada pelo cristianismo e principalmente pelo catolicismo, nós vamos encontrar aqui, né? Em João Cabral de Melo Neto, vocês vão encontrar isso em Morte e Vida Severina, né? Morte e Vida Severina, que você vai dizer, como assim, professor? O que tem a ver isso com alto, né? Morte e Vida Severina. Não sei se vocês se recordam, mas Severino, ele como todo retirante, né, ele tenta fugir da seca para encontrar melhores condições de vida no litoral, na capital. Ele sai do interior de Pernambuco, tenta ir
até Recife. E o interessante é que a obra ela é feita, né, como se fosse uma espécie de ladainha, né, estilística, que cada ponto, cada cidade em que o Severino vai chegando é como se fosse uma conta de um rosário, né? É como se fosse uma reza, um lamento, né? Então, conforme ele vai, e aí tem toda a questão da luta dele contra a morte, né? E essa ideia de cada cidade representar o rosário, do rio Capibaribe praticamente ser o que liga esse rosário, né? E que vai mostrar a jornada dele até chegar em Recife, né? Então, nós já temos essa ligação, né? O fato de ter algo, um quê religioso, né? Trazendo essa ideia do rosário. E aí nós vamos voltar lá para o século XV no humanismo, nós vamos ter o Gil Vicente, né, com o Alto da Barca do Inferno, que já vai trazer justamente um outro aspecto. Então, aqui tem a questão do rosário, né, da peregrinação do Severino. Em Gil Vicente, nós já vamos ter o olhar moral e ético. Moral e eticamente, nós vamos ter indivíduos que estão se preparando para ir para o purgatório, para o inferno ou para o céu. E aí, dentro disso, se faz reflexões sobre algo que é universal, né? A decadência moral e ética do indivíduo. E já em século XV, né? Morte de Vida Severina e da geração de 45, Gil Vicente aí do humanismo do século XV, do Alto da Barca do Inferno, e aqui no Brasil, entre o século XV, melhor XVI, com a partir da colonização, nós já vamos ter aí o padre José de Anchieta, que vai produzir o processo de aculturação, né? Fazer com que os indígenas encenem esses autos, para que eles possam encenar, né? E assimilar dessa forma a nova cultura e as novas crenças que os indígenas deveriam abraçar, né? Então, são autos com objetivos diferentes, com meandros diferentes, né? E até chegar o nosso querido Ariano Suassuna, né? Que o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente lembra muito o Alto da Compadecida, né? Aí a gente já começa a se perguntar, né, qual é a grande diferença, né, do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, século XV, e o Alto da Compadecida, aí, né, segunda metade do século XX, do século passado. E aí vocês têm que entender as minúcias, né? Enquanto que em Morte de Vida Severina tem a questão do rosário, a peregrinação do Severino. Enquanto lá no Padre José de Anchieta, a questão não era a estética, não tinha uma preocupação estética, o objetivo era a catequização, tanto que faz parte da tida como literatura jesuítica. E aí nós vamos ter, enfim, o parâmetro. Sim. Se você parar para imaginar, são ambos, tanto o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, século XV, quanto o Alto da Compadecida, da Ariano Suassuna, segunda metade do século XX, vão apresentar questões universais, né? A corrupção, a mesquinhez, a vaidade, né? A avareza, né? A simonia, né? A venda de objetos religiosos por parte ali, de membros da igreja. Então, nós vamos ter essa questão moral, essa análise moral e ética que é universal, só que em Ariano Suassuna, nós já vamos ter um adendo muito importante, que é fazer a crítica e a reflexão, que não é
não é apenas a questão moral e ética é a essência, mas aí nós vamos ter os efeitos dessa decadência moral e ética nas questões sociais, políticas, culturais, nos preconceitos regionais, etc. E aí, ao mesmo tempo, nós vamos ter a crítica através do riso, da comicidade, né, do cômico, e trazendo consigo também a defesa do regional, a valorização, né, dos costumes, dos hábitos, das crenças, do linguajar do povo sertanejo nordestino. Olá, meu nome é Monique Lemos e eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre mercado de trabalho, carreira e como escolher a profissão ideal. Hoje eu queria trazer para você 3 erros ou 3 mitos que são considerados na hora de escolher uma carreira. O primeiro deles é pensar que você vai estudar 100% de coisas que gosta a partir do momento agora que você vai poder tomar essa decisão de focar os seus estudos. Isso é um grande mito, porque em qualquer curso ou qualquer formação que você for ter ou qualquer carreira que você for seguir, você vai precisar ter contato com coisas que talvez você não ame tanto assim. Então nem sempre 100% do que você vai aprender, do que você vai precisar estudar, você vai amar e vai ser aquele assunto que você realmente ama, que você se identifica. A gente tem essa interdisciplinaridade e tem assuntos diferentes, em cursos diferentes, em carreiras diferentes, e na maioria das vezes você vai aprendendo um pouquinho a gostar desses que a princípio você não gostava tanto assim. Um outro mito que eu queria trazer é pensar que escolha para a vida toda, que não é. Você está fazendo escolha agora e o mundo vai mudando, oportunidades vão se apresentando para você e você tende a se especializar em alguma área que a princípio pode não ser o que você achava que se identificava ou realmente mudar de área 100%. Se você pensar em termos de expectativa de vida, você ainda tem muito tempo pela frente, ainda tem mais do que 2/3 de vida pela frente. Então muita coisa vai acontecer e não tem por que pensar que essa escolha vai ser a escolha para sempre, a escolha de até você morrer. Muita coisa vai acontecer, você vai descobrir muita coisa e tudo que você aprender, com certeza, você vai usar de alguma forma nessa sua carreira. E o último mito, o terceiro que eu queria trazer, é que eu vou amar 100% de tudo que eu fizer. Qualquer área, qualquer atuação profissional, você vai ter um pouquinho daquela parte chata que você não ama tanto assim ou que você não tem tanta facilidade. Mas ela faz parte e ela significa muito pouco, porque o seu objetivo, o que brilha seus olhos, o que te motiva é o seu resultado, é a entrega que você tem no final. E aí essa pequena parte que você não gosta tanto, ela vira só uma sementinha, uma coisinha pequenininha ali que não vai influenciar no seu gosto pela sua profissão e da sua atuação. Se isso começa a crescer, aí sim é um problema. Quer dizer que o processo em si não está sendo tão bom e que talvez a entrega não esteja compensando. Então essa foi a dica de hoje que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Veja só, vocês estão vendo aqui no conjunto dos slides que vocês terão disponíveis para analisar, inclusive comentados, alguns outros conceitos, como agricultura de jardinagem, comum em muitos países asiáticos, como o Japão. A agricultura de jardinagem está relacionada basicamente ao arroz, ou seja, à risicultura. E tem essa nomenclatura porque o cuidado manual é constante com esse cultivo. Basicamente como se o agricultor estivesse cuidando de um jardim, por isso agricultura de jardinagem. No sudeste da Ásia, é bastante comum que essa agricultura de arroz, jardinagem, seja aplicada em terrenos íngremes, onde existem curvas de nível recortadas em formas de degraus, isso para facilitar o cultivo na encosta. Isso tem outras vantagens, como, por exemplo, diminuir o risco de escorregamento da encosta, ou seja, de erosão, de desgaste, e o plantio feito nessas curvas de nível será chamado de terraceamento. Você pode plantar qualquer coisa nos terraços. Os incas, por exemplo, que desenvolveram pela primeira vez no mundo essa técnica, plantavam vários gêneros, como batata, por exemplo, mas na Ásia é bastante utilizado para arroz, cultivo de arroz, risicultura. Nos Estados Unidos, existem práticas agrícolas bastante organizadas, planejadas e segmentadas, que os americanos chamam de belts, ou seja, traduzindo para o nosso português diretamente, algo como cinturões. É uma agricultura disciplinada em áreas geográficas distintas. Você tem um cinturão só de milho, corn belt, você tem um cinturão de trigo, wheat belt, você tem um cinturão, por exemplo, de soja, que também é aplicado a termos específicos. Você tem o cinturão do algodão, cotton belt. Então, tudo muito bem organizado, estruturado,
para áreas geográficas distintas. Até mesmo a pecuária também segue esse caminho, com Milk Belt, uma área que eles têm de pecuária leiteira, tudo bem organizado e planejado, não só para atender a demanda do mercado interno deles, mas também, em determinados casos, e principalmente para a exportação. Na Europa, é comum a agricultura intensiva por mecanização e voltada para o mercado interno, só lembrando que é comercial. E na América Latina, a gente vai ter cultivos especulativos e de subsistência também no continente africano, regiões pobres, subdesenvolvidas, onde essa prática agrícola histórica acabou sendo bastante comum a determinadas regiões dos continentes, não só o subcontinente da América Latina, mas também o subcontinente africano. E em algumas partes da Ásia, a gente não pode deixar de lembrar disso também. Veja só, como a gente está falando de conceitos e a gente vai estruturar um elemento importante da agropecuária brasileira, que infelizmente são os conflitos pela posse da terra, é fundamental que a gente lembre desses dois termos aqui, porque volta e meia eu irei usá-los na sequência das explicações. Posseiro e grileiro. Qual a diferença entre esses dois termos? No material que vai estar lá disponível para vocês em PDF, com conteúdo, você vai ter isso bem estruturadinho, bem arrumadinho, para que você possa estudar. Mas para a gente entender, o posseiro normalmente é um agricultor humilde, pobre, sem terra, que se apossa por uso capião, né, que é um termo técnico da nossa estrutura jurídica, para poder viver naquele espaço e tirar a sua subsistência. Durante um tempo, às vezes uma terra abandonada ou uma terra tão grande que o seu dono não tem como administrar todo o espaço, é ocupado por esse posseiro. Esse posseiro fica lá durante um tempo e ele pode ganhar, via acesso da justiça, a posse definitiva daquele espaço que ele está, mas apenas do espaço que ele utiliza para a sobrevivência. Então esse é o posseiro. Já o grileiro normalmente é um grande empresário, grande fazendeiro, uma pessoa com influência política numa determinada região, atenção para o detalhe, que falsifica títulos de posse, muitas vezes de terras públicas, tão grandes e amplas que o Estado não tem controle, nem sabe que pertencem a ele, e ao falsificar esse título de posse de terra, se apossam de grandes áreas de terra. Isso é muito comum ainda hoje na região norte do país. Não que isso não ocorra em outras regiões, também ocorre, mas na região norte isso é mais comum. Pela legislação brasileira, terras griladas são destinadas automaticamente para a reforma agrária. Daí a gente vê muito conflito entre posseiro e grileiro, porque alguns posseiros, ao desconfiarem de que a terra é grilada, invadem aquele espaço, muitas vezes organizados em formas de movimentos sociais, como o MST, o Movimento Sem Terra, e aí, ao invadir aquele espaço, o Sem Terra chama a atenção da Justiça, que ao analisarem a documentação, compreendem, entendem que aquela terra é grilada e destinam aquele espaço para a reforma agrária. Por isso que muitas vezes a gente ouve notícias, infelizmente, trágicas, de grileiros que assassinam posseiros, para que esses não tenham tempo de chamar a justiça ou registrar na justiça a ocupação de uma terra que muitas vezes é grilada. Isso é uma curiosidade. O termo grileiro vem de uma história muito antiga de que no passado, pessoas que falsificavam títulos de posse de terra colocavam esses documentos que eram novos, falsificados, em caixas com grilo, que defecavam, que ruíam o papel e davam para o papel uma aparência envelhecida. E aí, quando essas pessoas eram questionadas sobre o título de posse, eles apresentavam um título com aparência antiga, dizendo que pertencia à família deles há muito tempo. Daí o termo grilagem de terras. Bom, é importante que vocês fiquem atentos a um termo que vai ser fundamental para que a gente compreenda a estrutura do tamanho das nossas propriedades rurais no país, que é o termo módulo rural. Muitas vezes a gente fala minifúndio, latifúndio. Para que a gente entenda isso, é fundamental que você tenha consolidado o conceito de módulo rural. O módulo rural, ele não tem 1 hectare, 2 hectares, só por curiosidade. Hectare vem de hectômetro quadrado, é uma área com 10 mil metros quadrados. Então, uma propriedade que a gente chama de módulo rural
Não tem como a gente definir exatamente. São quantos hectares? Bom, esse é um conceito que foi construído pela Embrapa, que é referência também para o INCRA. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. E o conceito basicamente é o seguinte: módulo rural é todo o espaço rural suficiente para atender ao sustento de uma família média. Entenda, uma família de aproximadamente 5 pessoas. No interior do Nordeste, na região do semiárido, esse espaço tem que ser maior. Se o espaço for, por exemplo, na região sul, lá no Paraná, região da Terra Roxa, o solo mais fértil do país, esse espaço é menor. Por isso que há a variação regional do tamanho do módulo rural. E a partir desse termo módulo rural, que é o espaço mínimo necessário para que uma família de tamanho médio retire o seu sustento, é que a gente vai criar as nomenclaturas de minifúndio e latifúndio. Por exemplo, toda propriedade que tem até um módulo rural é, via de regra, em nosso país, classificada como minifúndio. Entenderam? Então, essa referência para que a gente analise o tamanho das propriedades brasileiras e também discuta a desigualdade na distribuição do espaço rural brasileiro é fundamental. Então, internalize esse conceito, módulo rural, para que a gente possa analisar aquilo que vem mais na frente agora, dos conteúdos que a gente vai analisar nas aulas seguintes sobre o tamanho da propriedade rural no Brasil e os conflitos associados à má distribuição de terras, ok? Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje, vamos falar nas próximas aulas aí de termoquímica, assunto importantíssimo, pois vem caindo de 2008 até 2019, só um ano que não caiu termoquímica. Então, vamos lá? Pessoal, começa o assunto termoquímica com essa imagem quase que antagônica, a acarajé de um lado, a maçã de outro. Se eu perguntasse para você qual dos dois alimentos eu deveria comer, já que eu estou fazendo dieta para perder peso, né? Perder massa corpórea, deveria comer a maçã ou a acarajé? É evidente que vocês falariam, professor, comer a maçã, porque a maçã tem um menor poder calórico, né? Já que quando nós nos alimentamos e esse alimento não é metabolizado, ele fica reservado em forma de gordura. Mas eu vou defender aqui o acarajé, tá bom? O acarajé que, né, para quem não conhece, para quem não é de Salvador, é um bolinho feito de feijão fradinho e tem N nutrientes aí, muito útil e proveitoso para a nossa saúde. Mas claro que é com certeza mais calórico que a maçã, mas daí você tem que fazer exercício físico, manter uma rotina mais saudável, porque para o alimento ser metabolizado, o corpo tem que entender que precisa gastar energia. E, já que eu estou falando de energia, de liberar, de absorver energia, isso tem tudo a ver com termoquímica, que trata da liberação ou da absorção de energia química, em uma reação química. Ok? Então, hoje vamos falar aí de termoquímica. Falamos aqui de quilocalorias. Calorias é a unidade de medida quando a gente trabalha lá em termoquímica. Pode ser calorias ou joules. Importante ressaltar que calorias equivale a 4,18 joules. E o que é caloria? É a quantidade de energia necessária, né, em suma, para elevar 1 grau Celsius na temperatura de 1 grama de água. Tá bom? Vocês podem encontrar essas unidades de medidas nas tabelas nutricionais, nas embalagens dos alimentos, né? Ela pode vir quilocaloria, ou pode vir calorias ou em joules. Professor, eu preciso decorar que 1 caloria equivale a 4,18 joules? Não precisa. O Enem, ou a questão vem toda trabalhada em calorias, ou vem todas trabalhadas em joules. Eu ainda não vi nenhuma questão que precisasse que vocês memorizassem essa unidade de medida, tá bom? Bom, a queima aqui, um exemplo, né? A queima completa de 1 litro de gasolina pode liberar cerca de 7.750.000 calorias. Um número muito grande. Para ficar cômodo, fácil,
trabalha-se em quilocalorias, né? Unidade de medida, onde esse K equivale a 1000. Um exemplo fácil que vocês utilizam no dia a dia aí com o Instagram. Se eu falasse, olha, eu tenho 20k de seguidores, de imediato vocês imaginariam, poxa, 20 mil seguidores. Ou seja, fica fácil, né? Quando eu falo 20k, você já entende que é 20 mil. É uma mentira, não tem nenhum K que dirá 20. Mas enfim, em termoquímica, quando eu falo de 1 quilocaloria, estou dizendo que aquele alimento, aquela espécie química tem, né, reservado, aquela reação química liberou ou absorveu 1000 calorias. No exemplo ali da gasolina, 7.750.000 calorias ficaria 7,5 cacau, tá bom? Aliás, perdão, ficaria 7.750 quilocalorias, tá? Calor envolvido nas reações químicas. É inviável calcular a entalpia no início de uma reação e a entalpia no final. O que eu consigo calcular da entalpia é a sua variação através de um calorímetro, né? Só lembrando lá de física que quando eu tenho troca de calor a temperatura, a pressão constante, a gente trabalha em entalpia, tá bom? É o calor, aquele Q lá, que a pressão constante, a gente substitui por entalpia. Mas a gente não consegue medir a entalpia, né, do início e no fim, a gente consegue calcular a variação através de um calorímetro. Se essa reação, durante o tempo, ela absorveu energia, né, o produto tem mais energia do que o reagente, chamamos de uma reação do tipo endotérmica. Mas o contrário, essa reação está liberando energia, nós denominamos de uma reação exotérmica, né? Toda queima, por exemplo, é uma reação exotérmica. Os valores do ΔH. O valor do ΔH de uma reação exotérmica vai ser sempre negativo. Por quê, professor? Porque o produto, a entalpia do produto vai ser menor do que o reagente. Então, ela vai nos dar uma variação negativa, né? Então, reações exotérmicas, ela tem um ΔH negativo, ela libera. Ela pode ser também representada de duas formas, de mais duas formas. Eu tenho aqui a reação, tá? Em forma de reação, tenho aqui os reagentes, os produtos e o valor do calor ser colocado na parte dos produtos, ou seja, indicando que essa reação liberou calor. Também pode cair em forma de gráfico, fique atento, né? Aqui eu tenho a entalpia do reagente e aqui eu tenho a entalpia dos produtos. Se eu fizer a diferença, produto menos reagente, eu vou obter um valor negativo. Por quê, professor? Porque aqui, olha, a entalpia está associada, aqui indicada no lugar de maior entalpia, e a entalpia do produto, aqui a entalpia do reagente, e aqui embaixo a entalpia do produto, eu vou ter um valor negativo. Eis um exemplo, na formação da molécula de água, ela é exotérmica. Como é que eu sei, professor, que ela é exotérmica? Olha o valor do ΔH negativo, menos 68,3 quilocalorias por mol de hidrogênio. Reações endotérmicas, como é que fica? O contrário, né? Na parte, o ΔH vai ser positivo, porque a entalpia do produto vai ser menor do que a do reagente, então sempre vai dar um valor positivo na variação de entalpia. Posso representar através da reação, no qual o valor do calor absorvido vem na parte, dos reagentes, né, indicando que durante a reação química as espécies elas receberam energia, né, fazendo com que a entalpia do produto fosse maior. E aqui eu tenho, tá ao contrário, tá? Isso aqui é o produto, na verdade aqui é um R, era para ser um P, produto, e aqui o reagente, né? Aqui é a formação do iodeto de hidrogênio, eu tenho um valor positivo, valor de uma variação de entalpia endotérmica, não é reação endotérmica. Vamos fazer uma questão do Enem aqui, uma questão rapidinha do ano de 2016, que envolve número de oxidação e termoquímica. Atualmente, soldados em campo, seja em treinamento ou em combate,
podem aquecer suas refeições prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existem magnésio metálico em pó, e quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação descrita pela equação química. E aí você tem a equação química, e a pergunta é o seguinte: o aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa da... Bom, tem um assunto de número de oxidação, que a gente vai ver aqui muito rápido, porque não é o objetivo dessa aula, e a classificação dessa reação, se ela é exotérmica ou endotérmica. Ora, a gente viu que quando ela expressa dessa maneira, no qual o valor do calor é colocado na parte dos produtos, ela vai ter um valor, caracteriza, indica uma reação exotérmica. Se fosse na parte do reagente, seria endotérmica. Então, já cancelamos aqui o C e E, a letra C e E. Temos então a letra A, B e D, que aí é um outro assunto, que é o número de oxidação, mas a gente pode fazer aqui rapidinho. Esses os números de oxidação. Perceba que o oxigênio não variou no número de oxidação, menos 2 no reagente, e no produto ficou menos 2. O oxigênio, que comumente tem o NOx menos 2, a não ser que esteja com peróxido, superóxido ligado ao flúor. Toda substância simples tem o NOx igual a 0. Então o magnésio saiu de 0 e foi para mais 2. Que processo é esse? Perda de elétrons, processo de oxidação. Então, letra correta, letra B. O oxigênio, na verdade, sofreu um processo de redução. Ele saiu de mais 1 para 0. Ele ganhou um elétron, ele reduziu o seu NOx. E aí, meu povo lindo, tudo beleza? Que maravilha estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Felipe Veloso, ator, e tenho o prazer de estar sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado para vocês. Nesta edição, eu trago mais um episódio do Palavras Vividas, onde eu apresento textos escritos por mim ao longo dessa caminhada. Com certeza vocês vão curtir. Um beijo grande, aproveitem as aulas e até a próxima. Palavras Vividas, das ruas para o papel, do papel para a sua tela. Aí você acorda e percebe que não está num conto de fadas. As suas preocupações não são mais o lanche na hora do intervalo, o álbum de figurinhas, qual vai ser o filme da tarde ou quando será o próximo feriado. O tempo passou e com isso vieram a barba na cara, as contas para pagar e as inúmeras cobranças de todos os lados. Da família, dos amigos, da vida, mas principalmente as suas. Surge então a obrigação de tomar decisões. Nessa hora, a ficha cai. Para alguns, 2 caminhos se desenham claramente. O primeiro, mais cômodo, é a fuga, que apavora, amedronta, engessa. O outro é a loucura, corajosa, instintiva, que nos conduz ao enfrentamento. É preciso acreditar que desistir não é uma opção. Nunca. A vida é um combate que aos fracos abate e aos fortes audazes só faz exaltar. Lá no fundo da alma, essa voz ecoa e reverbera na mente, me impulsionando para a batalha seguinte, desconhecida, inesperada, mas que sempre vem, porque eu não estou falando de uma fórmula matemática, onde os fatores se encaixam perfeitamente. Viver é lutar, é acordar a cada manhã, agradecer por mais uma oportunidade e vibrar. Vibrar a saúde, vibrar a família, vibrar a vida, vibrar. Porque o corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Você já tentou encontrar algum objeto, sua carteira de identidade, uma atividade que é para ser entregue no colégio, com seu quarto completamente bagunçado? Bem complicado, não é? Pois faltou organização. Nós vamos falar sobre isso hoje, porque o tema de hoje, classificação dos seres vivos. Vem comigo que eu tô cheia de dicas para você. Bom, por que classificar os seres vivos? Primeiro porque a biodiversidade é extremamente vasta.
Existem tantas espécies que fica muito difícil para o biólogo conseguir estudar sem organizar por grupos aparentados esses organismos. Então, isso já é um bom motivo. Segundo, porque a partir do momento em que se organiza esses grupos, as semelhanças entre os seres que estão em cada grupo acaba sendo evidenciada. E a partir daí, o biólogo consegue identificar o grau de parentesco entre as espécies. Claro que ele não tem a confirmação só com isso, não é? A maior prova para a confirmação de ancestralidade comum entre os seres ainda é a análise molecular do material genético. Então, qual o resultado disso? O resultado é que o estudo dos seres vivos fica muito facilitado depois que a classificação acabou antecedendo essa pesquisa. Em relação ao Enem, há uma linha que é da mesma forma que o vestibular, cobrando sistema de reinos, sistema de domínios e chegando ao grande pai dessa classificação, que é o Linneu. Vamos começar por aquele que é o mais recente. O Carl Woese começou em 1977 a levantar uma hipótese de que havia um grupo de bactérias que diferia dos demais. E aí muita gente ficou chateada com isso, viu? Mas ele prosseguiu na pesquisa. Cerca de 10 anos depois, ele conseguiu fazer uma análise molecular fenomenal. Ele conseguiu estabelecer diferenças entre o que todo mundo chamava na época de grupo das bactérias. E aí ele descreveu o modo de vida dessas bactérias, dizendo que elas tinham uma afinidade por ambientes bastante perigosos. São organismos extremófilos, ou seja, aqueles que sobrevivem em condições extremas, de pH, de temperatura, muitas vezes de gases tóxicos, como é o caso das bactérias metanogênicas, aquelas que sobrevivem em meio ao metano, nos pântanos. Então, com isso, dá pra gente já concluir assim: ele se baseou em um estudo molecular. Foi o estudo do RNA ribossômico. Você percebe que esse estudo é molecular? Até porque todos os seres vivos apresentam ribossomos, porque todos os seres vivos são celulares. Então, o que ele foi analisar, que é o RNA, é constituído por proteínas e RNA ribossômico. Foi justamente fazendo a análise comparativa que ele chegou à conclusão de que existem 3 grupos que passaram a ser chamados de domínios. Tem um grupo, que é o nosso, grupo dos eucariontes. Todos vão apresentar ribossomos bem desenvolvidos, bem grandões, né? São os ribossomos 80S. Então aí nós encontramos nosso grupo, reino animal, grupo das plantas, dos fungos e o grupo chamado também de protista. Aí o grupo tradicional, simples, procarionte, foi dividido. As bactérias que apresentam a característica da grande maioria, eubactérias, esse eu representando o grupo verdadeiro. Já o grupo arqué ou arqueobactéria equivalendo àquele que se assemelha às bactérias primitivas. A grande surpresa é que essas bactérias que vivem em condições adversas, por exemplo, fossas termais, no gelo também, essas são muito mais próximas evolutivamente do nosso grupo. Um sistema mais antigo, um sistema de reinos. Não houve análise molecular, não. Houve sim o estudo da célula. A célula foi estudada por Robert Whittaker considerando-se sua organização, se era simples, procariótica, complexa, eucariótica, ou então se o indivíduo, se o organismo seria constituído por somente uma célula unicelular ou
multicelular e ainda quanto à sua nutrição. Então, considerando-se o número de células, 2 grupos. Seres unicelulares, o reino Monera, que tem as bactérias, as arqueias, mas tem também unicelulares no grupo protista, protozoários e algas, que são microscópicas. Grupo dos multicelulares, fungos, plantas e animais. Aí ele associou essa análise do número de células à evolução da célula. Trata-se de uma célula que tem organelas membranosas? Não. É uma célula procariótica, só tem ribossomo. Então essa célula é simples. A complexidade que é vista na célula eucariótica não vai existir somente no reino Monera. Então quem são os eucariontes? Protistas, fungos, vegetais e animais. Faltou um terceiro critério aí. Esse terceiro diz respeito ao tipo de nutrição. O organismo é capaz de produzir seu próprio alimento, ele sintetiza compostos orgânicos a partir de reagentes inorgânicos, por exemplo, fazendo fotossíntese, como é o caso das plantas e das algas, ele é autotrófico. Se ele precisa encontrar esse alimento pronto, como é o nosso caso, aí heterotrofia. Juntou isso tudo, olha o que é que aconteceu? 5 reinos da natureza. O grupo Monera, protista e em fungos há seres unicelulares. Mas no caso dos fungos, tem multicelulares sim. Você sabia que o maior ser vivo da atualidade é justamente um fungo? Dê uma pesquisada nisso que você vai se surpreender. Bom, grupos eucariontes. Só Monera vai ficar de fora. Agora, em qual deles vamos encontrar os que são autótrofos? Bom, só não tem autótrofos no reino animal. Agora, considerando-se, e no dos fungos também, considerando-se como essa heterotrofia, como essa incapacidade de produzir substância orgânica a partir de inorgânica, pode ser diferenciada entre os dois, os animais ingerem o alimento e os fungos vão absorvê-lo. Bactérias podem ser autótrofas por fotossíntese, cianobactérias, fotossíntese tal qual as plantas, mas para a bactéria a chamada fotossíntese bacteriana. No caso do protista, se for autótrofo vai ser alga, se não for é protozoário. E os fungos não têm nenhuma organização tecidual verdadeira. Seria melhor reconhecê-los como multinucleados. Imagine uma massa citoplasmática que pode alcançar quilômetros e que não tem organização tecidual. Olha que interessante. Esse esqueminha que tem a ver com os grupos que eu apresentei é o que você já deve ter encontrado em algumas questões. Foi um esboço feito pelo Robert Whittaker. E, para a gente fechar, o pai de toda essa ideia da classificação, o Linneu, que elaborou um sistema em 1735. Ele não tinha ideias evolucionistas não, viu? Ele tinha uma visão fixista, de que as espécies eram fixas e imutáveis, né? Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu, mas não desprezamos esse sistema de classificação dele. É a nossa base, sim. Então ele é usado até hoje. Perceba aqui que não tem duas categorias que nós usamos. São aquelas que começam pela letra F, filo e família. Essa sequência é uma sequência hierárquica. Não fique preocupado com o conceito não, né? Porque o que é reino? Conjunto de filos com características semelhantes. O que é um filo? Conjunto de classes com os indivíduos semelhantes em tais e tais aspectos. Então, se eu for seguir à risca isso, eu vou perceber que de reino para espécie, as semelhanças aumentam. E elas aumentam tanto que essa unidade concentra exatamente indivíduos que têm capacidade de se acasalar produzindo descendência fértil, certo?
Outra coisa que nós devemos a Linneu, a nomenclatura científica. Nesse caso aqui, canes familiares, você não precisa memorizar, eu só recomendo que você se lembre do nosso, hein? Homo sapiens. E aí, quais são as regras para isso? Primeiro, os termos da nomenclatura científica são usados em latim. Né? Antes que você pense assim, e aí, ninguém fala essa língua, mas é por isso que foi escolhido, meu bem, porque ela não vai sofrer alteração. Agora, se não tiver o termo em latim, ele pode ser latinizado. Né? Você deve estar mais habituado com Trypanosoma cruzi, sendo esse segundo termo latinizado, o sobrenome do Dr. Oswaldo Cruz, mas latinizado ficando cruzi, que aí, pela regra, isso já dá a licença para que possa ter a escrita, a inicial maiúscula para esse segundo nome. Né? Um outro, eu decidi fazer uma homenagem, né, à falecida grande dama da botânica, a doutora Graziela Maciel Barroso, né? O meu nome acaba estando aí em 25 espécies de plantinhas da nossa flora. E aí tem uma série de nomenclaturas assim. Aí eu trago esse, né? O carapiá da Graziella, que é a Dostenia grazielle. Por que o nome Graziella veio escrito assim? Porque ele está latinizado. Agora, como aí está digitado, ele veio em itálico. Se eu estivesse escrevendo, né? Se ele fosse manuscrito, obrigatoriamente teria que ser sublinhado. A nomenclatura é binomial para espécie. Então, Dostenia, um nome, Grazielle, segundo. Primeiro nome é o gênero, sempre tem a inicial maiúscula. O segundo termo não é o gênero é o primeiro. O segundo é um termo específico, qualificador do primeiro. Então, nesse caso, ele pode ser escrito com a primeira letrinha, o G, maiúsculo, porque o nome foi latinizado em homenagem à doutora Graziella Maciel Barroso, certo? Mas normalmente isso não acontece. Então, nome da espécie binomial. Se o texto trouxesse já um nome científico, por exemplo, Homo sapiens, e lá no final ele fosse utilizá-lo de novo, o primeiro termo, que é o gênero, poderia ser abreviado H. sapiens. Bom, se tiver referência a várias espécies do mesmo gênero, por exemplo, Rea americana, Rea americana albans, Rea americana grisea. Estou falando aí usando 3 termos, nomenclatura de triespécie, mas todas não são do mesmo gênero, eu poderia colocar Rea spp, certo? Bom, aqui um exemplo final também, ó. Tanto o cachorro quanto o lobo e o coiote são aparentados porque pertencem ao mesmo gênero, mas eles não têm fluxo gênico de acordo com essa classificação. Ficamos por aqui. Então, queridos, mais um dia de aula, mais um dia de informação para vocês, e a melhor forma que a gente tem para homenagear aqueles que vieram antes de nós, e hoje, em especial, o professor Jorge Portugal, é continuar estudando, continuar usando a TV aberta, a TV a cabo, onde ele tanto laborou, com tanta riqueza, com tanta competência, continuar acessando nossa plataforma tvenem.com.br e também, claro, você não pode esquecer dos canais de vídeo, tá lá, né, no YouTube, é só procurar o canal Escritório do Pensamento e nós estamos no Instagram, @TVEnem. Um grande abraço, muita paz, muita luz para vocês. Salve, Jorge Portugal. Leve consigo todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, nossa admiração. TVEnem é seu hoje.